Vamos analisar agora a carta Terceira Guerra Mundial. Os planos da elite global que nós já comentamos aqui em vídeos anteriores, que está postado aqui no meu canal Verdade Oculta 30, já comentamos para vocês sobre essa Terceira Guerra Mundial que já está sendo planejada e os indícios dessa guerra são muito claros. E vamos analisar essa carta Terceira Guerra Mundial criada em 1995, o jogo INWO. Vamos observar. Carta Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. A nova ordem mundial começa com 10 blocos e proposta de 10 de paz e mundial. Ela começa com 10 blocos e uma proposta de paz mundial. Mas depois aparecerá um líder político, que é a segunda besta, que derrubará 3 blocos e haverá guerras. Essa guerra pode ser fingida com a intenção de matar a população na guerra. Você pode observar também esta revelação na palavra do Eterno em Mateus capítulo de número 24, versículo 6 ao 8, Apocalipse capítulo 6, versículo 3 ao 8, e livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 7 a 27. Essa outra carta, chamada Cidade do Vaticano. Preste atenção nessa carta. A parte inferior da carta diz: sua estrutura de poder inteira está imune aos ataques dos grupos pacifistas. Achamos muitíssimo adequado que a gravura mostre um papa usando sua mitra pagã, similar à usada pelos sacerdotes de Dagon, o deus peixe, com os igualmente pagões raios de luz irradiando do alto e a pirâmide satânica com olho de Horus. Pode ver aqui do lado Lúcifer no meio, que revela um falso profeta que virá do Vaticano em breve para apoiar o anticristo, que é o Messias, o novo Messias. Apocalipse capítulo 13 revela esta pessoa. Nós já comentamos aqui no nosso canal também, gostaria que você procurasse em vídeos anteriores, onde nós estamos falando sobre a mulher de cor escarlate, embriagada com o sangue dos santos, que está registrada em Apocalipse 17, a grande prostituta. E pelo que diz a Escritura, tudo indica que o 8º Papa será um dos papas que já veio e voltará, e vai-se para a perdição. Como o catolicismo romano está envolvido há muito tempo com o paganismo, com a nova era, com a maçonaria, o catolicismo romano que tem enganado milhões de pessoas pelo mundo, eles adoram a Bafomete descaradamente e ninguém percebe. Essa carta que eu quero mostrar para vocês agora, uma carta onde você vê um prédio, em cima do prédio uma pirâmide e em cima da pirâmide um olho, o olho de Horus. E a carta chama-se Brasil. O que representa essa carta para nós brasileiros que nós vamos analisar? Essa carta revela que os bancos brasileiros terão apoio dos Illuminatis para proteger a Amazônia. Ou seja, o Brasil entrará em guerra por causa da Amazônia, em breve. Também representa que o Brasil é uma grande fonte de abastecimento para o mundo. Minérios, alimentos, água doce, mão de obra barata. Você já ouviu comentários, até pela televisão, até mesmo aqui pela internet, que o Brasil ele era para ser atacado pelos Estados Unidos. Há documentos secretos que os Estados Unidos tentou por várias vezes tomar a Amazônia. Vamos ver o vídeo. Presta atenção. O dia em que os Estados Unidos iam invadir o Brasil. Os repórteres do Fantástico estão no lugar por onde começaria a invasão. Documentos descobertos por pesquisadores e militares brasileiros
mostram que o primeiro ataque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial quase foi contra o Brasil. A descoberta foi feita por este oficial da Marinha Brasileira quando fazia curso numa escola naval americana. E vi uns documentos em cima da mesa, todos riscados, alguns com anotações. Dei uma folheada e entre eles estava essa ordem de operações. Eu peguei, coloquei dentro do meu jaquetão, guardei. O comandante Antônio César Sepúlveda ficou surpreso quando viu que era um plano de invasão do Brasil. Produzido em 1941, o documento secreto do Alto Comando Militar americano dizia como seria o ataque ao nordeste do Brasil. Se houvesse resistência, eles iam bombardear Natal durante 15 horas. O grande desembarque da invasão americana no Brasil estava planejado para acontecer exatamente neste ponto. A praia de Genipabu, perto de Natal, no Rio Grande do Norte, hoje é um ponto turístico famoso. Segundo o plano do Alto Comando Militar americano, 20 mil fuzileiros navais desembarcariam nesta praia, um lugar de mar tranquilo. Por aqui começaria a conquista do Nordeste brasileiro. As tropas teriam apoio de navios e até de um porta-aviões. Grupos de paraquedistas ocupariam posições estratégicas. Lanchas rápidas de desembarque levariam os fuzileiros navais até as praias brasileiras. Os ataques principais seriam contra Belém, Recife e Natal. Haveria ataques simultâneos em menor escala a Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo: controlar toda a costa brasileira, da Bahia até o Amapá. Em menos de 6 horas, tudo deveria estar sob domínio americano. Não foi efeito. E que depois, o historiador militar almirante Hélio Leôncio Martins diz que as Forças Armadas brasileiras não teriam condições de reagir. Você acredita que haveria alguma estrutura das Forças Armadas brasileiras para reagir a uma invasão americana nessas circunstâncias, com esse poderio? Uma reação, digamos, ortodoxa, possivelmente não. Mas uma reação tipo Vietnã, que dificultava muito o trabalho dele, e ia ser muito dificultado o trabalho dele. Mas não houve a guerra. O plano americano foi feito depois que autoridades do governo brasileiro demonstraram simpatia pela Alemanha e havia muita propaganda nazista. Mas o Brasil, que vivia sob a ditadura Vargas, acabou se definindo pelo apoio aos americanos e entrou na guerra no dia 22 de agosto de 1942, há exatamente 57 anos. A historiadora Maria Celina D'Araújo diz que o Diário de Vargas mostra que ele sabia da ameaça de invasão. A senhora acredita que Getúlio tinha conhecimento dessa possibilidade real do Brasil ser invadido pelos Estados Unidos? Sim, ele tinha certeza que se o Brasil não cedesse às bases via tratado, via um entendimento, as bases seriam tomadas pelos americanos. Natal passou a ser a mais importante base americana fora dos Estados Unidos. O primeiro comandante, Marshall Jensen, ainda se lembra de como foi bem recebido pelos brasileiros. Eu achei que a recepção, relacionamento entre os brasileiros e americanos foram ótimas, foram muito boas. O coronel reformado vem regularmente passar férias em Natal. Visita a base aérea que comandou, mas economiza palavras na hora de falar do plano de invasão. O senhor chegou a tomar conhecimento naquela época sobre essa possibilidade dos americanos invadirem essa área aqui? Realmente não pensei nessa possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade de em vários bilhões que isso aconteceria. Mas os documentos descobertos por este pesquisador do Rio Grande do Norte mostram que os planos realmente existiram no início da guerra. Ele conseguiu documentos e fotos inéditas dessa época. Descobriu que a presença militar americana no Brasil foi muito maior do que se pensava. Os americanos temiam que os alemães
conquistassem Natal, um ponto estratégico. A revista Life, que era a revista mais importante do mundo, afirmou à época, Natal era a encruzilhada do mundo. O plano nunca saiu do papel. A praia de Genipabu não virou um nome de batalha. Um cenário como esse não merecia mesmo a violência da guerra. A declaração de um cientista social mexicano, funcionário graduado da ONU, causa indignação ao Poder Judiciário do Brasil. Ele afirmou que o país pode ser punido se a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol for alterada. O Itamaraty aderiu à declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas em setembro do ano passado. Até hoje, o ministro Celso Amorim ainda não explicou o motivo dessa adesão. Mas as consequências já começaram a se tornar evidentes. Nesta quarta-feira, o cientista social mexicano Rodolfo Stavenhagen, ex-relator de direitos humanos indígenas da ONU, disse que a Corte Interamericana poderia punir o Brasil caso a reserva Raposa Serra do Sol seja modificada por decisão do Supremo. Se há realmente um retrocesso no caso da terra Raposa Serra do Sol, o perigo para outras terras indígenas é muito maior. E então tudo o que o Brasil ganhou nos últimos 30 anos pode ser derrubado. As declarações do ex-relator da ONU causaram indignação no Poder Judiciário. A demarcação da reserva Raposa Serra do Sol está em julgamento aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que pode manter a área conforme foi homologada e tem poderes para reduzi-la caso ache que isso é necessário. Para os ministros do Supremo, a manifestação de Rodolfo Stavenhagen caracteriza ingerência indevida em um assunto de interesse interno do Brasil. O relator do processo envolvendo a demarcação da reserva é o ministro Carlos Aires Brito. Segundo ele, a Corte Interamericana não tem nenhum poder de influenciar nesse processo. Aqui no Brasil, quem manda é o Brasil. Então nós somos um Estado soberano e a ordem jurídica brasileira aqui incide em todo o nosso território com exclusividade.